como eu me tornei fã de luta livre, mesmo sendo brasileiro, né? Para qualquer um que estiver me ouvindo aqui, provavelmente tu nasceu no Brasil, eu também, então tu deve saber que a luta livre, né? Professional Wrestling, luta livre, etc, 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 não é uma forma de entretenimento comumente assistido aqui pelos membros da nossa nação, e também tem grande chance de tu mesmo não assistir, tem grande chance de tu achar até mesmo ridículo, né? Porque eu acredito que grande parte das pessoas ainda tem essa visão bem, como posso dizer assim, ruim mesmo do que é a experiência de um show de luta livre, né? Então eu vou comentar aqui mais ou menos, né, em 10 minutos, tentar resumir como é que eu fui capaz de me transformar num fã de luta livre, mesmo tendo nascido aqui no Brasil. E basicamente isso tem a ver com o quê? Com jogos de videogame. Pois é, né? Aqui no Brasil, na realidade, chegou a ter uma cultura nacional de luta livre, que passava num programa na televisão chamado Telecat. Eu não sei se esse programa chegou a transmitir lutas internacionais, no caso, lutas feitas pela WWF, né? Afinal, esse programa existiu na década de 60, de 70, não sei se chegou até os anos 80, na realidade, e passou por transformações, né? O elenco foi modificando-se ao longo do tempo, mas eu honestamente não conheço a história da luta livre nacional, eu não assistia, e de uma forma simples assim, dá para dizer que a luta livre nacional, a luta livre produzida aqui no Brasil, ela é inexpressiva para o cenário mundial, né? Com isso eu não estou querendo desmerecer, estou querendo retratar a realidade. Não dá para fazer de conta que para a indústria mundial da luta livre, o que aconteceu aqui no Brasil sequer é levado em conta. Então, o que eu conheci, né? Eu nasci em 1993, então muito depois de ter parado de existir as empresas nacionais que tinham um alcance nacional, regional, não sei exatamente como é que era. Então, para eu conseguir saber que existia luta livre, a principal mídia que me fazia ter acesso a isso eram os jogos de videogame, mas é claro que também tinham espécies assim, de dimensões na cultura popular, né? Filmes, séries, desenhos animados, sempre alguma coisa falava sobre luta livre, mas não era o produto em si. E o primeiro jogo de videogame que eu joguei que tinha luta livre no meio era um jogo chamado, eu não sei se é só Wrestling ou Pro Wrestling, é Muscle na realidade, agora que eu me lembrei, né? Que é um jogo que era baseado na verdade num anime, num mangá, só que eu não sabia de nada disso, né? Ele é um jogo chamado Muscle, né, baseado também naquele desenho, eu acho que chegou a passar aqui no Brasil, Músculo Total, né? E esse jogo daí, ele era um jogo de NES, né? Não o Super Nintendo, o NES de 8 bits. Mas eu, como boa parte dos brasileiros, nunca cheguei a jogar um Nintendo, mas eu cheguei a jogar clones de Nintendo, né? Então eu tive um clone de Nintendo, aqueles que vinham com vários jogos na memória, etc. Existia, né, Dynavision, Phantom System, Polystation e vários outros e tudo mais. Então, num desses daí, eu conheci esse Muscle, era um jogo lá em 8 bits e tudo mais, mas já tinha bastante personagem para escolher, né, considerando que é um jogo de Nintendo, eles tinham ataques especiais, etc. Então eu me lembro que era um jogo que, desde a primeira vez que eu joguei, eu achei divertido, me entreti, já achei interessante, né. E daí foi ali que eu tive o meu primeiro contato com a luta livre de uma forma mais assim até profunda, embora tenha sido apenas através de um jogo de videogame. Isso se repetiu algumas vezes, né. No Super Nintendo também tinha um jogo de luta livre. Esse daí era o WWF The Arcade Game, talvez alguns de vocês se lembrem também, porque eu joguei como qualquer outra criança poderia ter jogado, né? Era um jogo feito pela Midway, a mesma produtora que fazia o Mortal Kombat. Então eles realizaram aquela mesma técnica de utilizar os lutadores reais, né, numa versão pixelada para utilizar no jogo, né? E daí já era o Super Nintendo, tinha outras capacidades, né? Não só os gráficos, etc., mas o som também tinha voz já do Vince McMahon, que é o ex-proprietário da WWE, né? Hoje em dia tem que fazer esse esclarecimento, inclusive, né? E daí lá tinha nomes que são reconhecíveis para qualquer fã de luta livre, como o Undertaker, né? Esse aqui deve ser um dos caras mais famosos no Brasil, pelo menos tipo assim, nessa geração, sabe? Dos anos 90, tipo, não que ele é famoso aqui no Brasil, mas quer dizer, alguém que já ouviu falar de luta livre, alguém que já sabe que existe a WWE, deve ter muitas pessoas que devem ter uma memória, uma imagem desse cara, do Undertaker.
porque ele apareceu nesse tipo de jogo, entendeu? Ele apareceu aí nesse jogo WWF Arcade Game, né? Como eu falei, tinha o Shawn Michaels, o Bret Hart, o Lex Luger, o Doink the Clown, talvez muitos se lembrem do personagem que era um palhaço, né? O Doink é um personagem que para a história da luta livre, ele não é assim muito importante, mas eu imagino que deve ter marcado a vida de muitas pessoas graças a esse jogo, que honestamente também era um jogo bem divertido. O único problema dele era ter pouquíssimos personagens. Na versão de Super Nintendo tinha apenas 6, mas ainda assim eu cheguei a jogar bastante a ponto de me causar uma impressão. Só que daí, né, algum tempo depois, eu cheguei a conhecer os jogos de luta livre no PlayStation. Eu não cheguei a jogar os jogos de luta livre no Nintendo 64 quando eu era criança. Eu só joguei eles depois que eu já era adolescente, graças à internet. Mas no Play 1, antes ainda de eu dar bola para a luta livre, enquanto entretenimento, enquanto uma indústria e tudo mais, esse já seria o terceiro jogo de luta livre que eu teria jogado e gostado bastante, que esse daí seria o WWF Attitude, né? Esse daí é até um jogo hoje em dia mal percebido, né? Ele não é considerado um bom jogo de luta livre, até dentro do Play 1 existiam jogos mais populares. Mas eu, quando eu era uma criança, lá no final dos anos 90, eu não sabia de nada disso, e eu acabei sendo introduzido para uma das gerações mais famosas da luta livre, que eu também não tinha como saber disso na época, né? Mas o jogo recebeu esse nome, WWF Attitude, porque honestamente a própria empresa, que hoje em dia a gente chama WWE, na época ela era WWF, e tem uma época dela, né, uma era muito icônica que rolou ali entre 96 ou 97, dependendo de quem tu está perguntando, até 2002, né. E esse jogo saiu no auge dessa época, né, era em 99, se eu não me engano. Então ali eu fui introduzido para vários personagens que depois eu teria conhecimento do que eles fizeram dentro do ringue de verdade, né, lutando. Mas a primeira vez que eu estava vendo ali, muitos deles era só o boneco no jogo, né. Para começar, tinha o Undertaker de novo, então já era a segunda vez que eu estava vendo aquele personagem ali, né. Tinha o Kane, que era o personagem mascarado, o Mankind, Stone Cold, tinha o The Rock, né, que essa é a primeira vez que eu estava botando os olhos no The Rock, que depois eu ia conhecer ele na luta livre e depois eu ia conhecer ele no cinema. Na realidade, eu assisti ele no cinema antes de assistir ele na luta livre, né? Mas aí nesse jogo foi a primeira vez, porque ele ainda não tinha nem ido para Hollywood ainda, e eu devo ter jogado esse jogo entre 99, 2000, 2001. Com certeza eu joguei esse jogo antes do The Rock ter feito o Escorpião Rei, né? Então foi ali a primeira vez que eu botei os olhos nesse cara, e vários outros membros menores do elenco, né, do roster, usando o jargão de luta livre, que eu tive acesso. E eu gostei bastante desse jogo na época. Eu me lembro que, em primeiro lugar, porque dava para jogar de dupla, né, com o meu irmão ou com algum amigo assim, mas de fato é engraçado o quanto que eu me interessei por algo que eu não devia ter qualquer razão, sabe? No sentido assim, de que não era um elemento cultural aqui do Brasil, mas eu me divertia jogando. Eu me lembro que eu gostava de criar os personagens também. Com certeza era um dos jogos de Play 1 que tinha maior assim, possibilidade na hora de criação, né? Foi só a partir do PlayStation 2, na realidade, bem dizer do Play 3, que a customização se tornou uma regra comum, mas no Play 2 já tiveram vários jogos que as pessoas jogavam e tinha essa possibilidade de criar um boneco, seja, sei lá, em jogos tipo Def Jam, ou os ports de The Sims, né, ou Tony Hawk Underground, né, e os próprios jogos de luta livre. Mas agora no Play 1, quase nenhum jogo tinha te dado essa possibilidade de criar um personagem, de criar um boneco, né? Escolher os golpes que ele ia ter, configurar a entrada dele pro ringue, escolher uma música, enfim, fazer toda a imagem dele, sabe? Mudar o tamanho, mudar o peso, escolher a roupa que ele ia usar, todas essas coisas daí. Eu confesso para vocês que ali quando eu já tinha, sei lá, 9, 10, 11 anos de idade, isso para mim era muito mais atraente, até mais do que hoje em dia. Hoje em dia se tornou tão comum que eu nem sinto tanta falta quanto antes. Mas nessa época isso daí pra mim era um negócio que me deixava muito entretido, sabe? Desde essa época eu já comecei a ter essa relação com jogos, eu gastava muito mais tempo mexendo nos menus do que jogando de fato. Então, bem, eu achei que eu tinha terminado de falar tudo que tinha a ver com jogos, e na realidade eu me lembrei que tem ainda mais um jogo que eu vou incluir nesse vídeo. Então esse vídeo aqui vai ser só sobre os jogos, para depois eu fazer outro vídeo falando sobre como foi ter acesso às lutas pela primeira vez, né? Porque antes ainda de eu ter interesse em assistir a luta livre enquanto forma de entretenimento, né, eu já sabia que existia e tudo mais, mas obviamente eu não passava aqui no Brasil. Nessa época ainda não tinha tido nem aquela versão brasileira, sabe? Não tinha nem passado no SBT, que muitas das pessoas que estão me vendo talvez se lembrem, né? Então nessa época eu não tinha tido nada disso aqui, e eu também não tinha ido atrás por mim,
até porque nessa época também eu não tinha acesso à internet. Então era um mundo ainda muito diferente. Mas o que me fez ter acesso à luta livre através de um jogo pela última vez, antes de conhecer a indústria em si, foi no Play 2. Foi com um jogo chamado SmackDown vs Raw, né? Esse daí era o 2006. Um amigo meu jogou esse jogo, ele achou bacana, ele me indicou, ele me recomendou. Eu fui atrás porque eu já tinha jogado outros jogos de luta livre, e daí, esse daí foi o que me deixou interessado o suficiente para querer conhecer as lutas em si, né? Eu queria saber o que é isso, afinal. Porque, para começar, eu joguei ainda mais esse jogo, né, do que eu tinha jogado os outros. Tinha muito mais personagem, né? Daí era Play 2, os gráficos eram melhores, todas essas coisas que naquela época era ainda mais importante. Eram jogos muito divertidos, sim, sabe? Principalmente para jogar com amigos e etc. Mas eu conheci muito da indústria da luta livre através do jogo, no sentido assim, de que eu me familiarizei com os personagens, né? Eu tava vendo o Undertaker pela terceira vez já, então eu já tinha assim no meu imaginário a ideia de que tinha um cara chamado Undertaker, eu já tinha visto ele entrando no ringue, e agora já tinha uma produção melhor, né? A entrada do Undertaker no WWF Attitude do Play 1 não era nada que tinha me deixado impressionado, mas agora ali no Play 2 já dava para me convencer mais, eu já tinha a mesma música que eu ouviria caso eu assistisse um show, ele ia se mover mais ou menos como o cara de verdade, né? Faria para entrar no ringue, né? Isso com vários lutadores. Então, tudo isso me fazia já ter uma certa vontade de querer saber como é que era a luta livre na prática. Porque eu via aquele jogo, eu via os golpes acontecendo ali, né? Eu via os estilos de luta, né? Luta com mesa, luta com escada, a Royal Rumble, que era a luta com 30 personagens ao mesmo tempo. Quer dizer, não ao mesmo tempo, mas na mesma luta, né? Enfim, então, né? E fora as histórias que tu jogava, né? Então, esse jogo eu gastei muito mais tempo, criei vários outros personagens também, né? Tinha um sistema de customização ainda mais profundo do que no Play 1. Então, esse jogo, para começar, foi o jogo de luta livre que eu mais gostei na minha vida, digamos assim, sabe? Considerando o quanto que eu me divertia na época que eu conheci ele, e o período inteiro de tempo que eu joguei, devo ter jogado, sei lá, 3, 6 meses esse jogo daí direto, e era algo que eu achava tão divertido a ponto que eu falei, quer saber? Eu quero saber como é que é assistir luta livre. E daí então eu solto outro vídeo aqui nesse canal, provavelmente amanhã ou daqui a 2 dias, contando como foi a minha primeira busca por esse tipo de conteúdo na internet, né? E como que eu acabei me tornando fã, né? Desse que até o dia de hoje é meu entretenimento favorito. É algo que eu assisto desde os meus 13 anos de idade, e daquilo que eu uso na minha vida para me divertir, para me entreter, para me manter assim, eu tô com tempo livre, hoje eu posso assistir algo, o que eu vou assistir? Geralmente a primeira coisa que vem na minha cabeça é algo que tem a ver com luta livre, com exceção de ter algo, sabe, alguma outro tipo de mídia que eu quero muito conferir, sabe? Então, como é que eu me tornei esse tipo de pessoa mesmo tendo nascido aqui no Brasil, vocês vão ver no próximo vídeo desse canal.